Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de artes. Na realidade, nossa última aula de artes desse primeiro semestre aqui de 2021, tá bom, pessoal? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de termos aí completado esses primeiros 6 meses. Eu sei que foi de muita dificuldade, com todas essas mudanças da pandemia, com todas essas alterações aí, esses lockdowns, essas quarentenas, né? Eu tenho certeza que foi bem complicado, mas nós chegamos até aqui, graças a Deus. Então, estamos aí no nosso período de férias para descansarmos, né? E nessa última aula vamos fazer aqui uma revisão, uma análise da vida das obras de Tarsila do Amaral, que representou o movimento modernista aqui no Brasil. Movimento que também nós estudamos em aula. Nós também falamos sobre a vida e obra de Tarsila do Amaral, uma grande artista muito conhecida, renomada aí no mundo da arte, tá bom, pessoal? Certamente vocês a conhecem. Ela teve grande importância no nosso período modernista, tá bom? E representou bastante aí a cultura brasileira também, tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma análise das suas obras, tem um site bem legal aqui, vai ser uma aula breve, tá bom? Apenas para realizarmos essa análise aqui das principais e mais importantes obras de Tarsila do Amaral. Tá bom, pessoal? Deixa eu iniciar aqui colocando o nosso cabeçalho aqui para que a gente possa dar início oficialmente à nossa aula, tá bom? Bom, pessoal, então o cabeçalho aqui foi feito. Vamos agora realizar aí a análise das obras de Tarsila Amaral. Tá? Tem uma matéria aqui do todamatéria.com.br, muito interessante. Eu vou aqui compartilhar com vocês para que vocês possam realizar essa análise junto a mim, tá bom? Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá bom? A primeira é A Negra, que foi produzida em 1923, tá bom? Essa obra aqui, ela expõe a figura de uma mulher com traços bem marcados, mãos e pés grandes e cabeça pequena. Além disso, a artista explora elementos cubistas ao fundo. Nessa obra, podemos perceber a representação da mulher negra como um ser que carrega uma pesada carga social, o que pode ser notado pelo olhar melancólico e pelo seio caído à mostra. A mama que pende do corpo faz referência à prática das amas de leite na época da escravatura, na qual as escravizadas amamentavam e cuidavam dos filhos das mulheres brancas da elite. Tá bom? Então aqui, ó, ela faz uma... Deixa eu diminuir aqui e explicar de forma resumida para vocês. Ó, ela faz aqui, pessoal, uma análise, tá bom? Ela faz uma representação da vida da mulher negra na época da escravatura, da escravidão no Brasil. Então, a mulher negra, ela era utilizada como ama de leite, ou seja, ela servia para amamentar os filhos das brancas, da elite, que era a classe predominante, né? A classe que tinha mais poder social sobre as outras. Então,
como a gente vê aí, a negra, ela era utilizada como apenas um instrumento, uma exploração da classe da elite. Por isso que ela destacava, aumentava aqui, por exemplo, o tamanho do seu seio. Ó. A gente vê porque o seu seio era totalmente explorado pela classe da elite. Então a mulher, ela era vista, a mulher negra, era vista apenas como um objeto, como um instrumento de uso. Não tinha sentimentos, não tinha vida, não tinha nada. Tá? Era assim que a classe da elite havia. Infelizmente foi um período bem doloroso para essas pessoas, especialmente os negros, né, que foram os que mais sofreram durante esse período. A cuca. A composição a cuca traz uma figura presente no folclore brasileiro e no imaginário da população. Segundo a lenda, conta-se que a cuca era uma bruxa má com corpo de jacaré que raptava as crianças desobedientes. Pintado em cores vibrantes, tropicais, a tela remete à infância. Exibe alguns animais e uma natureza viva. Pertence à fase modernista pau-brasil, que antecede o movimento antropofágico. A cuca, baseada em uma lenda. Essa daí nem é tão reconhecida na realidade, né? Assim, é claro que é, mas comparada às outras que a gente vai ver agora, essa daí ela tem um nível de reconhecimento menor. São Paulo, Gazo, também integra a fase Pau-Brasil e Tarsila, sendo um dos marcos do período. Foi essa obra aqui de São Paulo, Gazo, que deu início aí ao Pau-Brasil, ao movimento Pau-Brasil e Tarsila. Nessa fase, a artista explora elementos urbanos e a modernização das cidades em contraste com as paisagens tropicais e a valorização da fauna e flora. Então, ela está fazendo aqui um contraste entre a modernização, olha aqui, ó, as indústrias, com toda a poluição que, consequentemente, vai danificar as questões da flora, tá bom? A gente também vê aqui um contraste, ó, entre essas duas realidades, tá bom? Então, aí a gente vê um contraste entre a fauna e a flora, tá bom? A modernização das cidades. Morro de Favela, de 1924. Essa obra aqui de Tarsila, ela retrata uma favela com casinhas coloridas, né? Árvores e pessoas. Através dessa obra ela faz uma denúncia social, né? Pois nessa época a população pobre foi obrigada a ceder um espaço, né, nos grandes centros sociais e se deslocar para as zonas periféricas. Foi nesse momento que houve um grande aumento das favelas no país. Ela também representava a classe, tanto elite, né? Ela representava através das suas pinturas tanto a classe da elite quanto a classe social mais menos privilegiada, né, que eram o proletário, né, os operários. Abaporu. Essa aqui certamente você já viu, a gente já estudou essa obra aí em sala, né? É a obra de Tarsila do Amaral que faz referência aí também à escravidão. A mulher aí no sol, o seu sofrimento era nítido naquele tempo. A gente sabia que ela gostava de representar o sofrimento das mulheres através do aumento de órgãos do seu corpo. Nesse caso aqui, a gente percebe a diferença, o contraste entre o tamanho da cabeça e o tamanho dos pés. Tá bom? É uma junção das palavras tupizabá, que é homem, pora é gente e é o comer, que significa homem que come gente, ou antropófago. Ela foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva, né? A figura apresenta grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina. Ela expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. Ó, verde, amarelo, branco, ó, azul. Então, aqui então, é o Abaporu, uma das mais conhecidas obras de Tarsila do Amaral. Urutu, que é o ovo, também conhecida como ovo, ela é cheia de simbolismos. Apresenta uma cobra, que é um animal bastante temido e que possui a capacidade de deglutição. Há também um enorme ovo, significando o nascimento de uma ideia, de um projeto novo. Esses símbolos relacionam-se diretamente com o movimento modernista que estava nascendo no país, especialmente com a fase antropofágica. Tal fase propunha ingerir as ideias das vanguardas artísticas
que ocorriam na Europa e transformá-las em uma nova arte preocupada com a cultura nacional, porque as vanguardas europeias, elas apenas enfatizavam muito a cultura europeia, mas ignoravam, deixavam de lado a cultura de outros países, né? A cultura internacional. Isso aí, claro, foi uma forma dela representar outras culturas, né? A abolição daquelas ideias. A Lua, essa aqui é a imagem. Pronto. Antropofagia, essa daí é interessante. Ela uniu duas obras produzidas anteriormente, que é a Negra e a Baporu. Nessa tela, a artista funde as duas figuras, como se eles possuíssem independência mútua. Aqui a imagem da Negra é apresentada com a cabeça diminuída, fazendo par com a cabeça de Abapuru. Os seres encontram-se emaranhados como se fossem um só e integram-se à natureza. Em antropofagia, as coisas não se transformam, elas apenas são, subsistem com uma terrível, sólida permanência que as ancora no chão. Tá? Novamente aqui ela faz aí uma crítica, tá? à exploração do corpo da mulher, tá bom? Tanto os seios, quanto as pernas, quanto os braços, se vocês perceberem, sempre tem uma parte maior do que outra, tá? E essa parte maior justamente representa a parte que era explorada pela elite, tá bom? Então, sempre que tiver essa parte maior do que a outra, é a parte que era explorada pela elite. Nesse caso aqui são os seios e os pés e a perna, porque elas carregavam muito peso e, consequentemente, isso fez com que seus pés e pernas crescessem, tá bom? A gente também tem aqui os operários, tá bom? A gente já fez essa análise aqui em sala de aula. Na década de 30, com a imigração e o impulso capitalista, muitas pessoas desembarcaram em centros metropolitanos, em São Paulo, vindas de diversas partes do Brasil, a fim de suprir a necessidade de mão de obra barata que as fábricas exigiam. Nessa época, Tarsila inicia sua última fase modernista, chamada de fase social, na qual explora temas de cunho coletivo e social. Aqui ela questiona as adversidades vindas da industrialização, a concentração de riquezas nas mãos de poucos e a exploração a que muitos estão sujeitos. A pintura realiza então a tela operários, na qual exibe o rosto de diferentes pessoas, de várias etnias, mas que possuem em comum uma expressão de exaustão. Então aqui ela representou aquele período onde as fábricas iniciaram nos centros urbanos, especialmente em São Paulo, e as pessoas vinham de todos os locais, inclusive de outros países, para buscar a mão de obra barata, porque as fábricas pagavam pouco em troca de muito serviço. Como não tinha muito serviço naquela época, eles tinham que se submeter a essas situações. Então, a única similaridade entre eles aí é justamente a cara de exaustão, é a tristeza. A gente percebe aí, todos estão com um rosto triste, um rosto de exaustão, de tristeza, como se todos estivessem exaustos. Tá bom? Pronto. E a nossa última análise aqui é a segunda classe, que foi pintada em 1933. Também a gente vê aí rostos de exaustão e tristeza, como se estivessem aí amargurados e angustiados. Também sem chinelos, como a gente está vendo aí, aparentemente em uma situação pobre, uma situação de vulnerabilidade social devido à questão econômica. Até a segunda classe também pertence à fase social. Aqui, Tarsila retrata pessoas em uma estação de trem. Ao fundo, a figura de uma mulher com uma criança de colo e um homem idoso. Do lado de fora do vagão, 4 mulheres, 3 homens e 5 crianças apresentam feições cansadas e sem esperanças. A cena retrata uma realidade muito comum no período, o êxodo rural, que é a migração do campo para as cidades de indivíduos que partem em busca de melhores condições de vida e oportunidades. Então a gente vê aqui que eles estavam aqui em busca de uma vida melhor. Eles eram do campo e em alguns períodos de seca, etc., eles não tinham uma boa condição, não conseguiam nem se alimentar. Então saem da área rural e passam para a área urbana em busca de melhores oportunidades. E como não encontram devido à superlotação, gera esses rostos tristes que a gente vê aí, tá bom? Então a gente percebe que Tarsila do Amaral ela gostava muito de realizar críticas sociais através das suas obras, críticas sociais, e representar os períodos urbanos, os períodos históricos
pelos quais o Brasil passou. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa última aula aqui. Fizemos essa análise muito interessante de todas as obras de Tarsila do Amaral. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma artista muito renomada, tá? Basicamente deu início ao movimento modernista aqui no Brasil, tá bom? Uma artista muito conhecida, inclusive ela teve uma de suas obras vendidas aí, foi uma das obras mais caras do mundo, tá, gente? Não foi do Brasil, não, foi uma das obras mais caras do mundo. Então, Tarsila do Amaral, ela tem aí um reconhecimento imensurável, tá? Então, a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Depois do nosso período de recesso aí de julho, tá? Desejo a todos vocês aí uma ótima semana, um ótimo mês, na verdade, né? De descanso. Qualquer dúvida, gente, nós estamos à disposição ainda essa semana, tá? Após esse período a gente vai entrar também em recesso e voltamos também no mês que vem, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal. Desejo a todos vocês aí ótimas férias. Lembrando, fiquem em casa, tá? Não saiam de casa, só se for necessário. Usem máscara também em todo momento. Lavem as mãos com álcool em gel e com sabão e água abundante, tá bom? Então, fico por aqui. Vejo vocês no nosso mês que vem. Bom descanso, boas férias e até a próxima. Aproveitem também para analisar as obras de Tarsila do Amaral. Não apenas na teoria, mas também na prática. Observem algumas outras obras suas, tá bom? Que com certeza vocês vão gostar bastante aí. Tá bom, gente? Então, é isso. Fiquem com Deus, bom descanso para vocês e nos vemos na nossa próxima aula no mês que vem. Tchau, gente. Até a próxima.